É bom estarmos tendo esse tempo que Deus nos dá. Quando nós pensamos no privilégio que Deus nos dá de abrirmos esse livro, estudá-lo, ler esse livro cada dia, meditar, sermos ensinados. Temos momentos como este e tantos outros que nos são oferecidos para estudarmos um livro que vai para a eternidade. Tudo vai passar. Você e eu, quem sabe, se Jesus não voltar, nós vamos enfrentar aí um tempo de morte, mas é só passagem. É só para um momento melhor. Mas esse livro aqui vai estar lá, sempre. Fico pensando como que vai ser escola dominical, escola bíblica, ou qualquer outro dia da semana lá no céu, né? Como que a gente vai ter tempo, porque há muita coisa aqui que Deus vai sentar conosco e vai explicar, né? Há muita parábola que nós queremos uma compreensão maior. Não sei como vai ser, mas o fato é que um privilégio. Podemos continuar aprendendo de verdades que são para sempre. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Heide, ora ao Senhor por nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, damos graças por estarmos aqui novamente, o Senhor esteve também conosco todos esses dias durante a semana e agora estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir, para aprender aquilo que o Senhor tem a nós através da tua palavra. É um privilégio, Senhor, podermos estar presentes em tantos lugares, com tanta dificuldade, tantos empecilhos. Nós somos realmente muito privilegiados, não porque merecemos, mas é pela tua graça e pela tua misericórdia. Que estejamos então, Senhor, com o nosso coração e mente aberto para receber e também para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem mostrar a nós essa palavra. Abençoe cada um que está aqui presente, Senhor. Amém. Abençoe o Carlos, que vai transmitir. Abençoe o Lúcio. Muito obrigada mais uma vez. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, nós estamos aqui no livro de Joel. Joel, um ilustre, vamos dizer assim, desconhecido. Quando eu falo desconhecido, vamos lembrar, não foi um profeta que nós temos tantas informações a respeito da sua vida pessoal, né? Mas Deus usou esse homem como usa você e eu. Isso já é uma amostra que Deus usa pessoas simples, como você e eu. Eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso estar com meu nome lá no Estadão, no Fantástico. Não preciso. Você não precisa. Nós não precisamos almejar isto. Não precisamos sofrer com essa questão de eu preciso ser alguém. Eu preciso marcar a história. Gente, eu vou ser servo fiel do Senhor, aonde Ele nos coloca. Esse foi exemplo de Jesus, inclusive. Estava lendo Hebreus essa semana, e ali fala, tanto quanto Moisés foi fiel lá no período da sua vida, Jesus, como filho, foi fiel servindo o Pai. Ele veio, foi fiel. E porque ele foi fiel,
cria para nós essa possibilidade de tudo que ele fez, essa relação com o Pai, com Deus, que nós não tínhamos, mas agora temos. E temos segurança disto. E Joel, na sua mensagem que Deus deu para ele, que trouxe especificamente para a nação de Israel, então mostra que é um Deus que ama, um Deus que trata conosco, porque somos filhos, então ele não erra no ensino, na disciplina dele conosco. Deus disciplina, nosso Pai disciplina. Ainda ontem, reunidos lá em casa, reunimos, tiramos um tempo para estar juntos orando e lemos um texto onde mostra isto. Nós, como pais, podemos falhar na nossa disciplina, mas ele não. Inclusive, quando ele precisa mesmo tratar conosco de modo mais forte. Ele faz isso, mas ele faz sempre na medida. Ele não passa, ele não nos arrebenta, como às vezes nós podemos fazer isto, né? Podemos, na nossa irritação com um filho, né, aonde acertar, acertou. Esse Pai celeste que nós temos, não. Né? E ele então trata com Israel, ele disciplina Israel. E fez isso na história dessa nação. Não deixou sem esse cuidado. E também, no caso, Joel vai trazer que, com essa disciplina, Deus queria trazer o povo para uma comunhão mais de perto. E semana passada, então, conversamos um pouco sobre essa questão de tempo com Deus, oração, jejum. E quero enfatizar com isto que orar é conversar com o nosso Pai. Por isto, não há uma oração que mexe mais com o coração do nosso Pai, palavras bonitas que mexem mais. Conversar com o nosso Pai é de coração para coração, é uma conversa. Você sai daqui a pouco, vai para casa, você pode ir conversando com o nosso Pai. Você não precisa estar ajoelhado, você pode estar em algum momento ajoelhado, você não precisa, né, falar em voz alta, clamar, chorar, você pode fazer no silêncio do seu coração, enfim, usar desse privilégio sempre, de uma conversa pessoal. Você fala do que está sentindo. Se você está com raiva, você fala, estou com raiva. O salmista tem um daqueles que fala assim, Deus, por favor, eu tenho um pessoal aí que eu queria pedir para o Senhor uma coisa. Eu queria que o Senhor desse um murro na boca deles e quebrasse os dentes deles. Gente, eu não sei se você já orou assim, mas o salmista orou. Ele tomou dessa liberdade. Ele pede às vezes, Senhor, vinga. Senhor, venha com a sua justiça e aplique. Então, Deus disciplina, não porque a gente pede, mas porque Ele é comprometido com o fato de nós andarmos na linha. Ele quer isso de nós, mas Ele é cuidadoso para que sempre nos trazer para mais perto dEle, para essa relação. Em alguns momentos da nossa vida, então, essa questão do jejum é um momento que nós paramos mais para conversar com Ele. É um tempo a mais que nós queremos estar ali com a palavra de Deus, nos alimentando espiritualmente. E então não é necessariamente fazer sacrifício. Hoje eu não vou comer, porque aí se eu não comer, Deus me abençoa. Ou então eu vou ficar o dia inteiro de joelhos. Ou então eu vou sair daqui andando e, olha, nem vou colocar uma sandália, um tênis, nada. Eu vou descalço mesmo, andar naquelas pedrinhas ali da Lagoa do Taquaral, dando volta ali para sentir, para sofrer. E assim eu falo com Deus. Gente, Jesus já fez tudo isso por nós na cruz. O sofrimento já foi dado. Então, oração, jejum
Em algum momento até Jesus disse assim, que talvez tenha alguns momentos da nossa vida que vai ser necessário eu gastar um pouco mais de tempo. Ele fala isso no momento que os discípulos viveram uma situação e não conseguiram resolver. Jesus falou, precisava de um pouco mais de tempo. Então o jejum não é para eu ficar mostrando para vocês que eu estou jejuando. Não é roupa, eu ponho lá o que era comum, normal, não era necessariamente errado, mas eles colocavam roupa de pano de saco, e então se ajoelhavam, se jogavam terra, querendo revelar humildade. O importante é a humildade, não é o quanto você joga de saco de terra em cima de você, de quanto você se veste de roupa. Você pode fazer isso? Pode. Você quer experimentar fazer? Faça. Mas não esquece de tomar banho depois. Enfim, é o coração que está quebrado, como diz o texto, vinde, rasgue o coração, não as vestes. Então ele faz esse convite aqui para a nação. E no continuar aqui da mensagem de Joel, o que nós vamos ver um pouco aqui hoje, não tem tempo suficiente para realmente ver tudo, mas é o plano de Deus com e para Israel. Um plano de graça, de justiça sempre. E tudo que Deus, irmãos, fez com este povo, Deus iniciou, é para usar de testemunho, para usar para revelar o amor de Deus através daquilo que Ele faz. Então é importante entendermos que, pensando um pouco na história desse povo, Israel, Deus chamou um casal. Importante isto. Abraão e Sara. Um casal que vivia num contexto de tremenda idolatria. Deus falou assim, vem cá. Como Deus falou com eles, o texto bíblico não deixa isso muito claro. Mas eles ficaram cientes disso. Deus fez colocou alguns limites. Abraão, sai da tua terra. Deixa os parentes. Vamos lá para um outro lugar que eu vou te mostrar. E em todo o tempo, irmãos, Abraão e Sara viveram a experiência de aprender a andar pela fé, por confiança. Deus nunca vamos dizer assim, revelou tudo para eles, nem mesmo a terra. Deus só falou, vai andando. Em alguns momentos, Abraão, ele não fez o que devia. Deus falou uma coisa para ele, o seguinte, vamos lá, mas por favor, não leva parente, não. E ele levou um parente. Aliás, por um período até, ele ficou com o pai dele. Foi lá saiu de Ur, vai para Arã, lá ele fica em Arã. Lá Deus fala com ele novamente. Mas em Arã, o pai dele estava junto, ele estava acompanhando o pai. Aí ele falou assim, meu amigo, vamos? E o compromisso era o mesmo. Mas ele, como tio que era do seu sobrinho, Ló, ele leva o Ló. E quando das conversas, inclusive, que ele tem em dado momento com Deus, sobre a questão do nascimento do filho que Deus promete, a expectativa de talvez Abraão era que Ló pudesse ser o seu herdeiro. E ele levou. E o Ló deu problemas. Até o ponto que chegou o dia, Ló, cai fora. Mas foi um período de alguma turbulência, vamos dizer assim, na família, em função até da própria relação, por causa do coração de Ló. A gente não entende muito esse Deus que temos tão amoroso, mas lá em Pedro vai ainda dizer assim que esse Ló era justo. Ele tinha lá seus princípios vamos dizer assim, de vida, que parece que não bate nada naquilo que a gente pensa em termos de justiça.
Mas Deus até em dado momento protegeu esse Ló. De uma maneira maravilhosa na destruição lá de Sodoma e Gomorra, Deus ainda falou, tira esse homem daí, vamos tirá-lo. E Deus tirou. Deus tirou. Mas é interessante que a vida de Abraão, gente, foi passo a passo, tendo de Deus a orientação, para que ele pudesse confiar. Ele foi aprendendo a confiar. Ele é chamado no Novo Testamento como pai da fé. E pai da fé porque ele aprendeu a andar com Deus. E a mesma coisa para você e para mim. Andar com Deus não é a gente querendo saber tudo o que vai acontecer. Esse não é o plano de Deus para nós. Deus deixa muito claro, eu trato com você dia a dia. O meu plano é diário. É por isso que ele, já mencionamos aqui, ele fala que nessa convivência conosco, ele renova as misericórdias dele para conosco, e ele diz assim, é de manhã cedinho, ao acordarmos. Gente, para Deus não tem esse negócio de acordar, né? Ele não tem madrugada como nós temos. Mas ele deixa claro para nós entendermos. A hora que você acorda, você abre o olho, ele já está dizendo, eu vou estar com você hoje. Então, por isso, não precisa bater um joelho no outro. Não precisa ficar angustiado. Você não sabe? Eu prometo como pastor, como ele diz no Salmo 23, guiá-los por caminho de justiça, porque eu tenho um compromisso com o meu próprio nome, diz o Senhor. Agora, nós somos tudo de barro. A gente treme. A gente sente a angústia. A gente sente a dor. A gente sente a insegurança. Mas ele continua dizendo para nós todos aqui, confia em mim só. Pela fé. E esse pela fé que nós vamos ver, então, no Novo Testamento, que vai agradar a Deus. Não é sacrifício. Não é o quanto você e eu estamos dando ofertas, ou lemos a Bíblia, ou então fazemos as coisas. Ele diz, anda comigo num ato de confiança diária. Isso me agrada. Eu vou estar mostrando para você. Eu vou estar ensinando a você. Então ele chamou esse casal. Incógnitas para ele. Tem uma mulher que é estéril e Deus fala assim, eu vou abençoar muito vocês vão ter muitos filhos. Vocês vão ser usados de tal maneira que você vai ter um nome extraordinário. O Senhor está dizendo, vou fazer isto. E Abraão, gente, convive então com essa experiência que ele tem que confiar, mas ele fez besteira. Ele vai para o Egito. Qual que era a situação? Por que ele foi para o Egito? Porque teve seca. A economia não estava boa. Falou, eu vou para o Egito para ver o que tem lá, para ver pasto para o meu gado. E ele vai. Ele mente lá, aquela questão, né? A Sara não é esposa, é prima. Né? Eu sei que vocês, esposos aqui, gostam de ter um marido assim, né? É um marido ponta firme. Quem é você? Não, ela é minha prima. Né? Então, foi o Abraão, gente, o pai da fé. Aquele que o Novo Testamento, então, vai dizer assim, o amigo de Deus. E ele faz isso. Gente, ele fez isso 2 vezes. 2 vezes. Né? E ele fez tão bem, gente, que até o filho dele, o Isaac, também fez depois. Também fez. Exemplo, de alguma maneira, marcou isso? Mas era cultura. Gente, a questão toda é que Deus falou assim, Abraão e Sara, eu vou dar um filho para vocês, uma descendência. Confia em mim. E aí o que ele fez? Chegou lá no Egito. A questão é que as finanças melhoraram. Trouxeram, né? A Sara trouxe uma secretária nova. Agar.
E chegou uma hora, o tempo está passando, Sara fala, Abraão, o negócio é o seguinte, o negócio é melhor você ter um filho com a secretária do que porque comigo aqui, o tempo já passou, já não dá mais. Abraão, opa, nós sabemos a história. E há de novo conversa de Deus com esse homem. Nota, gente, quantas conversas Abraão tem com Deus. Que privilégio. E Deus falou assim para ele, daqui 1 ano eu vou voltar aqui, a Sara vai estar grávida. E vai estar com o filho nos braços. Que é isso, Deus? Como que pode? Eu estou com 99 anos, ela com 89. Ixi, já passou esse tempo. E eles dão uma risadinha. Deus fala assim, não dá risada não. Aí ele fala assim, não, mas já, olha, a gente já tem eu tenho um filho já, é o Ismael. O senhor lembra, né, que o senhor me deu Ismael 13 anos atrás? Está empregada? Deus falou, o meu compromisso é com Isaac, não é com Ismael. Se bem que, Deus falou assim, já que você me pediu, eu vou abençoar também Ismael. Mas foi, vamos dizer assim, irmãos, um tremendo furo de Abraão. Por quê? Porque ele quis resolver todo esse problema do quem vai ficar a minha herança. Esse negócio de Deus está falando que vai abençoar, tudo mais, aí eu preciso resolver isso. Aliás, ele já tinha uma outra solução antes, que era o empregado da casa, o Eliezer. Deus tinha falado para ele que ia dar. Ele falou, não, eu tenho o Eliezer. Não é o Eliezer. Aí ele resolve com Ismael. Não, também não é esse. E Deus dá o Isaac. Vem Isaac, aquele casamento lindo, né, com a Rebeca. E aí depois, de novo, a Rebeca agora é estéril também. Nova e estéril. Isaac orou 20 anos por ela. 20 anos. Se engravida. Vem 2 de uma vez. Esaú e Jacó. E Deus diz assim, eu quero um compromisso maior com Jacó. E era o mais novo. E deu dor de cabeça. E chegou o dia que Deus falou assim, Jacó, vem cá, eu preciso conversar com você. É aquela briga que o texto bíblico lá diz, da luta de Jacó. Gente, Jacó está apavorado naquele contexto. Ele está indo ao encontro do seu irmão. Ele tinha feito muita coisa errada. E agora vai acertar as contas. Só que Deus diz para ele o seguinte, antes de você acertar as contas com o seu irmão, você tem que acertar as contas comigo. Enfim, irmãos, Deus vai mostrar para ele, o Deus da graça, dizendo, Jacó, vamos fazer diferente. E é nesse contexto que Deus, então, muda o nome de Jacó e dá para ele o nome de Israel. E aqui começa, de fato, no que a Bíblia vai revelando, o aparecimento desse nome Israel, príncipe, que quer dizer. Né? Deus está mudando, então, aqui a tentativa, a experiência de Jacó, apesar de tudo que já havia feito. E aqui vem a história da família. Casa com a Lia e com a Raquel. Ele queria a Raquel, Deus deu a Lia. Eu sempre tenho mencionado que eu acho que ele devia ter ficado com a Lia. Deus não errou. Quando naquela madrugada deu a Lia para ele, permitiu a Lia e não a Raquel. A Raquel era a bonitinha, a princesinha. A Lia, a mais velha, era, como a gente diz assim, a feiosa.
Não era bonita, diz como o texto coloca. Mas é aquela que era sensível a Deus. Ela foi muito rejeitada, a Lia. Mas Deus falou, eu vou usar de graça na sua vida. De graça. E esta Lia é reconhecida na história de Israel como alguém particular na vida deles. E é interessante que, então, no túmulo da família, só está Lia, não a Raquel. A Raquel morreu antes. Quando aparece lá em Ruth, falando da descendência de Israel, de Davi, então aparece ela lá, né? Com a descendência real, irmãos. Foi a descendência do Messias, foi a descendência de Davi, veio através da Lia. Apesar de que também os seus próprios filhos deram um pouco de dor de cabeça. Naquela história toda de Gênesis 25 a 50 ali, deram dor de cabeça. Mas Deus usou. Deus usou Judá, que era filho de Lia, para ser através da tribo de Judá que veio o Messias, mas também usou um outro filho, Levi, para ser a família sacerdotal de Israel. E o Levi também deu. Olha, o Levi tinha um coraçãozinho que escreveu, não leu, o pau comeu. Vamos matar. Mataram 300 lá, fizeram muita gente lá, junto com o irmão mais velho. Tá? Gente, Deus usa pessoas fracas. Deus usa pecadores como nós. Deus trabalha conosco em termos do coração, das mudanças interiores. Jamais podemos dizer, eu sou assim, vou morrer assim. Não fala isso. Se você pensa assim, na relação familiar, por exemplo, a gente ouve às vezes muito marido dizendo isso. Quando você casou, você sabia com quem estava casando, agora aguenta. Ai, se Deus der uma paulada na cabeça de um marido desse. Agora, eu digo sempre para vocês mulheres, né? E eu digo lá em casa, não tenta mudar marido. Deixa que o Senhor mude. O Senhor sabe. Se precisar dar uma muleta para o marido que nem fez com o caso com Jacó, Deus sabe fazer. Deus sabe o limite. Nós não mudamos. Nós não mudamos filhos, irmãos, nós ensinamos, nós passamos verdades, mas mudar coração é Ele. Neto, não mudamos, mas nós temos o privilégio de descansar no amor superior, maior de Deus pelos nossos filhos, descendentes, e Deus sabe tratar. E como trouxe você a Cristo, sabe tratar também com cada um deles. Ah, que é Deus precioso esse que nos dá esse descanso. E na história, irmãos, de Israel, eu estou citando tudo isso, irmãos, para lembrar o fato de que Deus tomou este povo um dia, quando tira do Egito. Ali no Egito, então, Deus permitiu tudo aquilo na vida deles, de maneira sobrenatural, atuou ali, os traz para o deserto, dá a eles a chamada lei, né, os estatutos, os ensinos, ali constituindo este povo como meu povo. E Deus vai agora caminhar com esse povo. Já logo chega no deserto ali, o povo está rateando que não é brincadeira. Tem que ficar mais 40 anos no deserto. Deus não fala, vai ficar. Disciplina, irmãos. Deus tratou. E nós temos ali, então, você vê que Moisés ficou no deserto também. Aqueles que foram os tais espias, que lembram de 12 da história dos espias que voltaram, 10 deles acabaram morrendo, ali naquele juízo de Deus, mas ficou Josué e Caleb. Gente, tiveram que viver os 40 anos no deserto também. Por causa desse contexto que eles não tiveram necessariamente culpa.
Agora, é nesse contexto todo que nós vamos ver um Moisés gastando tempo para escrever tudo aquilo que a gente pode ler aqui do Pentateuco. Gente, ele não ficou ali simplesmente olhando para o deserto, e agora? Deus ficou falando muito ao coração dele. Foi o tempo de deixar registrado para a posteridade, inclusive para nós aqui, 2022, a palavra. Algo de especial para nós, mandamentos, orientação. Só que Moisés também falhou. De alguma maneira falhou. Ele desobedeceu num dado momento e Deus falou assim para ele, tá bom, você fez isto, você não vai entrar na terra, você também vai morrer antes. E ele morreu antes. Ora, chegando assim na porta da terra, ele tinha pedido para Deus 3 vezes. Deus, deixa eu entrar. Deus, sabe como é que é? O Senhor foi lá, me chamou, fez tudo. Deus, deixa eu entrar. Deus falou, não converse mais comigo sobre esse assunto. Aí Deus engrossou a voz, gente. E a gente sabe que Moisés, então, sobe no monte e morre. E o texto bíblico até registra o seguinte, que ele morreu completamente lúcido. Ele não morreu assim, porque já estava, sabe como é que é, batendo, né? Uma na outra. Não, completamente lúcido. Só que ninguém sabia onde ele foi enterrado, ninguém soube. E o texto diz, Deus fez isso. Deus fez. E agora vem Josué, entra na terra. Vai viver, Israel vai viver, vai começar essa peregrinação. E nesse contexto, então, tem, irmãos, a história do juiz, a história dos reis de Israel, entram profetas, e sempre Deus tratando com esse povo. Deus não parou de tratar com esse povo até hoje. E Deus não deixou de passar a vara nesse povo até hoje. Mas o plano de Deus para Israel não terminou. Não terminou. As promessas, irmãos, de Deus para Israel, são para Israel. E é diferente, então, aqui, que eu já mencionei isso a vocês, a diferença entre o plano de Deus como o seu povo particular e a igreja também como seu povo, sua propriedade exclusiva de Deus. As promessas todas para Israel, irmãos, são promessas de vitórias, promessas de realizações, promessas de recursos. Sempre, sempre aqui. Deus prometeu uma terra. Quantos de vocês aqui entregaram a sua vida para Cristo e no momento que fizeram isto, você recebeu de Deus lá um cheque em branco, Deus dizendo assim, isso daqui é para você comprar uma casa. Isso daqui é porque você vai ter dinheiro. Isso daqui é porque eu estou te dando, porque a sua vida vai ser próspera. Gente, se você pensou assim, a chavinha precisa mudar. Porque a promessa para você e para mim, para a igreja hoje se alguém quer me seguir, toma a cruz, dia a dia, e aguente o tranco. Mas só uma coisa, quem crê tem vida eterna. Na casa do meu pai? Então nota, as promessas de Deus para Israel estão ligadas ao fato da vida terrena deles. Por isso fala de uma Jerusalém. Falou para você, para mim? Fala para nós. O Novo Testamento fala que a gente vai para Jerusalém. A Antília anda indo muito para Jerusalém. Eu acho que dessa vez, não sei se ela vai comprar um terreno lá, coisa assim. Tá. Mas o fato, irmãos, que a Bíblia para nós fala de uma Jerusalém celestial. Nosso foco está lá. A nossa pátria está lá. A nossa expectativa é lá. Mas para Israel, Deus falou assim, eu vou dar dinheiro para vocês. Mas cuidado, não torne isto
Idolatria. Eu vou dar uma terra. E Deus deu a terra. Por isso nós estamos vendo de novo, há poucos mais de 70 anos atrás, a criação do Estado de Israel. Vamos, profecia. Controle de Deus. E você pode continuar vendo coisas acontecer em Israel. Gente, uma coisa maravilhosa nessas viagens lá para o Oriente. Tem gente que gosta do Egito. A gente vê tumba lá à vontade. Você vê esfinge à vontade. Você vê terra à vontade. O Egito tem, eu já mencionei, eu acho que isso para vocês. Nossa, olha a idade do Egito. Está lá com Moisés, gente. 4.000 e lá vai fumaça. Israel, atual, tem 70, 80 anos. É impressionante você ver a diferença de um país histórico, que já foi grande, mas que Deus falou. Não vai para frente. É minha escolha. Mas Israel, então você passa pelo deserto, você vê o que Deus faz na vida desse povo. Impressionante a diferença. Ninguém precisa falar para você que a hora que você passa ali na alfândega, saindo do Egito para Israel, gente, não é porque você segue a Cristo, tem alguma coisa diferente, gente. Não é querer ser místico, não. Mas você começa a andar por esse paizinho ali, que é pequenininho, gente. É do tamanho, as medidas que Deus deu, é ali um dos nossos menores estados do Brasil. Sergipe ali, Alagoas, é bem pequenininho. Mas quantos prêmios Nobel existem? Meu Deus. Homens que têm sido usados de tal maneira na ciência, uma coisa impressionante. Tem Deus nisto? Sem dúvida. Sem dúvida. A ponto que Deus falou: abençoe este povo e eu vou abençoar. Ore por este povo, eu tenho algo para você. É o povo. Agora, não é porque é o povo, eles rejeitaram o Messias, que então a gente diz assim, vamos para o céu. Não, gente. O que Deus, a promessa de Deus, eu vou mencionar aqui algumas coisas à frente, é de fato a atuação de Deus para que eles sejam como testemunho para as nações. Nós sabemos que na história esse povo tem sofrido. Por que o holocausto? Irmãos, quando Jesus está sendo crucificado, eles disseram: caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. Deus sabe disciplinar, tem a medida certa, mas Deus tem planos. Sabe por quê? Porque, como diz aqui em Joel, algumas coisas ainda vão acontecer em Jerusalém, ali no vale de Josafá. Deus vai trazer as nações ali. E, ó, gente, juízo do céu desce. Para mostrar o compromisso eterno de Deus com este povo. Apesar de, por favor, qualquer judeu hoje, qualquer israelita, que não aceita o Messias, gente, não está salvo, não vai para o céu.
mas não deixa de ter bênçãos de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, aqui. Se morrer, vai ser julgado como alguém que não creu tanto quanto qualquer outra pessoa. Esse é o texto bíblico. Por isso nós podemos confiar no fato, gente, que, vamos dizer assim, seguir a Cristo não é necessariamente melhorar a vida terrena. Não tenha isso como alvo. Mas ter o alvo de melhorar a nossa vida espiritual pensando num investimento eterno. Gente, isso sim, nós vamos focar. Isso nós devemos desejar por isto. Permitir que o Senhor então trate conosco. Né? E Apocalipse vai falar de trombeta. É só um parênteses, irmãos. E aqui tem sirene, né? Então, lá a trombeta toca, alguma coisa acontece. Aqui tem um copo d'água ali e tal, né? Dentro de alguns minutos, irmãos, nós continuamos. Eu vou dar para os irmãos aqui algumas informações do texto bíblico, citando com citações aqui de certos textos. Só para a gente, eu vou pedir para não ler os textos bíblicos, porque senão o tempo a gente não consegue. Tá? A semana que vem nós vamos conversar sobre o que Joel fala sobre um momento todo especial de Deus para Israel, que vai ser a ligação com a igreja, que é o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Tá? Para habitar permanentemente conosco. É muito importante isso, até mesmo para fazermos diferença. Até estamos conversando aqui sobre, gente, a diferença entre Israel e igreja. O Novo Testamento vai mostrar que a igreja era um mistério que estava oculto. As profecias bíblicas, vamos dizer assim, nelas estava contida a vinda da igreja. Mas os israelitas não entenderam isto. Eles olharam para um Messias que seria rei. O Velho Testamento também apontava para o fato que o Messias viria para sofrer. Eles não entenderam isto. Por isso, a reação na época de Cristo, os religiosos, foi muito forte. E a gente tem que entender isto. Como que alguém aparece dizendo que é Deus? Jesus afirmou isso. Sobretudo, nós vamos ler no Evangelho de João, por exemplo, ele sempre dizendo, lembra aquela colocação que só aparece no Evangelho de João, que é o Evangelho que mostra que Jesus é Deus, quando ele sempre está repetindo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta. Essa palavrinha eu sou, irmãos, é a mesma palavra. Tá? É a mesma palavra usada na conversa de Deus com Moisés, quando ele diz, Moisés, vai para o Egito. Mas peraí, quem está mandando ir para o Egito? O Senhor diz, eu sou o que sou. Então, naqueles momentos que Jesus está usando, várias vezes que ele usa, ele está se referindo àquele eu sou. Gente, o pessoal pegava pedra. Como alguém diz aqui que é eterno? Jesus reafirmou, eu sou. Eu estava lá. E o Evangelho de João, ele tem então uma série de diferenças, né? Nós estamos aí vendo com o Fernando, estudando Lucas, mostrando o lado humano de Jesus. Lucas é para mostrar que Jesus é homem. Marcos é para mostrar que Jesus é servo. E Mateus é para mostrar, revelar que Jesus era o Messias enviado, prometido. Então, eles são chamados os evangelhos sinóticos, parecidos, quer dizer isto.
Agora, o Evangelho de João é diferente. Até no seu início, no princípio era o Verbo estava com Deus, se referindo a Jesus. Quer dizer, começa falando, eu vou usar a expressão assim, do nascimento de Jesus, nascimento aqui, entre aspas, lá na eternidade. Ele é o eterno. Ele estava lá. E Jesus assume isto. Então, é importante, gente, quando nós vamos olhar o texto bíblico, do que Israel tinha essa expectativa da vinda do Messias para liderar, para reinar. Então, por isso, até em algum momento, Pedro fala para Jesus. Jesus falou de sofrimento. Ele falou, não, o senhor não vai sofrer, não. Por quê? Porque a expectativa era qual? Messias. Nós vamos acabar com Roma. Enfim, eles tiveram essa dificuldade. Por isso, em alguns momentos, até a gente vê Jesus conversando com eles, tentando explicar. E por isso, gente, só em Atos, há texto dos evangelhos falando assim, que lá, com a vinda do Espírito Santo, algumas coisas eles abriram os olhos, entenderam. Por quê? Porque Jesus foi mostrando dia a dia essa revelação, esse entendimento. E o conhecer mais a Deus, gente, conhecer mais, vamos dizer assim, Deus em profundidade, se alguém não anotou, tá? Conhecê-lo mais de perto, gente, não é para todos. Porque nem todos querem. Nem todos querem, por exemplo, vir uma escola como essa, uma escola dominical. Nem todos querem ter um coração sensível para realmente gastar um tempo em casa para orar, para ler a palavra, para chegar na livraria ali e comprar um livro. Puxa, esse livro aqui, esse daqui não, esse daqui vai mexer muito com o meu coração, eu não quero. É melhor pegar um mais assim gostosinho, tá? Um romance. Tá? Tudo bem, pega um romance. Mas Jesus fala, na parábola, por exemplo, do semeador, ele deixa isso muito claro. Tem gente que eu não quero que entenda muito, não. Por quê? Porque tem um coraçãozinho duro. É crente? É. Mas, sabe como é que é, né? Comer filé mignon espiritual, aí não, isso custa um pouco mais, sabe? Gente. Jesus viveu essa experiência. Então, o entendimento, às vezes, com relação a Israel, a igreja, é alguma coisa que os textos bíblicos vão nos trazer aqui de orientação. Eu sempre falo que se nós misturarmos profecias que estão ligadas inteiramente com Israel e queremos puxar para a igreja, vai virar balaio de gato. Vai misturar de tal maneira que vai trazer confusão. Tá? O que é para Israel? É para esse povo. É para Israel. Tá? O fato de eu não entender não muda a verdade bíblica, gente. Eu vou estudar mais um pouquinho. Senhor, né? O que quer dizer? Eu vou pesquisar mais um pouco até chegar ao meu ponto de entendimento, sem desprezar o outro que pensa diferente. Nós não precisamos desprezar ninguém. Não precisamos, né? Não, eu cheguei num ponto. Gente, quanto mais eu cresço, mais simples eu vou ser. Mais servo, como Jesus foi, eu vou ser, eu quero ser. Eu não preciso me preocupar com vocês aqui em vir falar assim, nossa, eu vou dar uma boa aula. Gente, eu tenho que ser simplesmente fiel ao texto, à palavra. Agora, se você chegar lá na porta depois e falar assim para mim, Carlos, que aula! Gente,
Você pode ter gostado, pode falar, mas esse não é o meu foco. Se for o meu foco, você pode até gostar, mas que o papai do céu não gostou, não gostou não. Olhando para aqui, eu queria relembrar, gente, há uma profecia do livro de Daniel, chamada 70 semanas. Muitíssimo importante para compreender. Eu queria até poder estender mais com vocês essa profecia. Está lá no capítulo 9. São 70, é um período da história desse povo que Deus falou assim, eu vou enviar o meu ungido. E quando ele chegar, vai morrer. Gente, está lá. Os estudiosos não têm entendido isso. Não enxergam que o Messias iria passar por isso. E o último período que ele fala, dessas 70 semanas, a última semana, gente, está dedicado, então, todo esse texto aí para falar lá de Israel. Você vai encontrar isso dentro do livro de Apocalipse. É aquilo que, então, a gente chama aí de um período, ou que Joel vai mencionar a expressão, principalmente o dia do Senhor. Quando aparece essa expressão aqui, em outros textos, em Pedro aparece, em alguns outros livros daqui da Bíblia, Sofonias aparece, Zacarias aparece a expressão dia do Senhor. Normalmente é um tempo de julgamento de Deus. É um tempo de juízo. E quando você abre o livro de Apocalipse, tem gente que não gosta nem de chegar perto. Tá? Gente, Apocalipse é um livro maravilhoso. Sabe por quê? Está falando de Jesus e o que ele vai fazer, o que ele está, no caso, a sua igreja ali, e o que ele tem para fazer, que vai envolver não só a igreja, mas também Israel. O capítulo 1 de Apocalipse começa dizendo a própria palavra Apocalipse, revelação. Tá? É Jesus se revelando, ele está ali se mostrando quem ele é. O capítulo 2 e 3, então, fala que ele chama João e fala assim, João, pega aí, senta, escreve e manda para as chamadas 7 igrejas. Não é que só tinham 7. Mas olha, você vai escrever para eles. E são cartas, então, muito semelhantes entre elas, semelhantes em termos assim do corpo dela. Inicia-se apresentando. Quem é que está escrevendo? Aí fala da igreja de aspectos positivos. Aí depois fala de algo que não está legal. E aí termina na conclusão dizendo assim, olha, aquele que vencer vai receber isto. Então essas são as 7 ali, a carta dirigida às 7 igrejas, que foram igrejas da Ásia Menor, naquele contexto onde o Senhor foca ali. Tá? Agora, a partir do capítulo 4, até o capítulo 19, nota, do 4 ao 19, a hora que você vai ler, e ali tem, então, tem praga, tem trombeta, tem uma opção de coisa acontecendo ali, eu vou mencionar alguma coisa. Então, esse período, gente, é o período que a profecia de Daniel 9, a última semana lá de Daniel 9, versículo ainda 27, é esse período. E é um período, sobretudo, de juízo. De juízo. Uma das diferenças claras de Israel e igreja é que a Bíblia fala que a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. Você está andando aqui assim, quando vê, você foi arrebatado. Fomos. A igreja. A igreja, gente, por favor, não é a igreja fonte não, tá? É a igreja corpo de Cristo. Não uma igreja denominação.
A igreja, aqueles que fazem parte dessa família de Deus, desde Pentecostes, porque é ali que a igreja é formada. Lembra que Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai ser líder da minha igreja, eu vou estabelecer a minha igreja, lá em Mateus 16. Tá? Essa igreja, irmãos, vai chegar um momento, então, que os nossos irmãos que já foram, serão ressuscitados e juntos transformados, vamos encontrar o Senhor nos ares. Num abrir e fechar de olhos. Numa piscadinha só. Dá uma piscadinha aí. Pronto, já fomos. Então não dá tempo para ficar preparando. Ser mulher, aí não dá tempo, né, para abrir a bolsa mais uma vez, tirar uma escova, ajeitar aqui. Não dá tempo, não. Do jeito que pega, vai. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Esse é o que a Bíblia Tessalonicense vai mostrar, o arrebatamento. Essa expressão, arrebatados, tirados daqui. Agora, depois disso, o que acontece com aqueles que não aceitaram a Jesus? O mundo continua. Se isso acontecer hoje, gente, nós vamos almoçar no céu. O mundo continua. Tem mais um período baseado nessa profecia, por vários textos de Apocalipse e outros textos, Zacarias, Isaías, Ezequiel, que acontece esse período de 7 anos, que é a última semana lá são semanas de anos. E é o período mais difícil que o mundo já passou do juízo de Deus. Agora, terminando esse período, 7 anos. Agora o texto bíblico então vai dizer o seguinte, Jesus volta, é a sua segunda vinda até aqui na terra. Nós vamos, como arrebatamento, encontrar o Senhor nos ares. Aí vem, coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. Gente, é uma coisa linda o Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras você olha assim, você vê toda Jerusalém ali. E tem uma porta que está fechada, daquelas portas do muro. E olhando a porta dourada, a profecia bíblica diz, ela só será aberta o dia que o Messias, do Monte das Oliveiras, descer e entrar ali naquele muro. Está lá, gente, a porta fechada. Porta fechada. Por isso, do Monte das Oliveiras, irmãos, é uma coisa curiosa. Você olha, dali até no muro, tem 3 cemitérios. E a expectativa é, promessa da vinda do Messias, então, vai ressuscitar, aí a gente entra com ele. Está lá. Nota a diferença. Não tem arrebatamento como promessa para Israel. Tem para a igreja. E o que a igreja vai fazer? A Bíblia fala agora que nesse período tem as bodas do Cordeiro, o casamento, Cristo e a sua igreja, noivo e noiva. E também o tribunal de Cristo. Vai ser aquele dia do julgamento. Aquele dia que o Senhor vai pegar você e eu e fala assim, Carlos, vem cá, vamos sentar um pouco aqui. Vamos ver como é que foi. Olha aqui, ó. O meu plano para você foi esse aqui, ó. Estava no caderninho aqui escrito, ó. Agora você fez isso e isso. Aí ele fala assim, Carlos, sabe como é que é? Eu queria te dar mais, mas você deu tanta mancada que então você teve umas perdas aqui comigo. Então, esse julgamento chamado Tribunal de Cristo está em Coríntios, né? É galardão, não é salvação. Você não chega naquele momento ali e fala, agora tábua rasa para todo mundo, para ver se vai para o céu, se não vai. Não, você já está lá. E ele vai premiar você. Para quê? Porque você na segunda vinda, a igreja na segunda vinda, vem com o Senhor para reinar um período que então Apocalipse vai mostrar de 1000 anos, para reinar com o Senhor. E é este reino de 1000 anos
que é a promessa que foi feita para Israel e que Deus vai cumprir. Irmãos, então, eu quero dizer aqui, por isso que não dá para misturar certos textos que são para Israel e textos que são para a igreja. Você não vê isto sendo prometido assim para nós como igreja no Novo Testamento. Está lá no Velho. Por isso que nós não podemos pegar, por exemplo, Isaías capítulo 2 ali, quando ele está falando de uma série de mudanças físicas aqui. Promessa para Israel. Então é importante lermos o texto bíblico e sabemos, sobretudo aqui no Velho Testamento, o que o Senhor está falando, para quem está falando. Para a gente não falar assim, não, ele está falando para mim. Gente, o que o texto está falando, naquele contexto, eu preciso tirar dali aplicações, mas não necessariamente ele está mencionando para mim. Deus falou assim, se você for fiel, falou isso para Israel, nos dízimos, tinham 3 dízimos, viu gente? 3, não é um só, às vezes fala, né? Então, 3. O chamado 10%, mais 10%, e outro 10%, que era dado a cada 3 anos. Que no total, na soma total, dava 23%. Por quê? Porque era uma nação, envolvia o compromisso com os sacerdotes, envolvia o compromisso, assim, era o pagamento de impostos. Era 23, gente, tudo. E a cada 3 anos, então, era levantado recursos para quê? Para os pobres, para os carentes, para que não haja necessidade nenhuma no meio do meu povo. Por isso, gente, judeu, de modo geral, ajuda judeu. E tem grana. Tem grana. Compromissos de Deus, que eu não entendo. Se Deus falasse assim, Deus, se eu podia tirar um pouquinho daquele judeu ali, mandar um pouquinho lá no meu endereço, lá em casa. Gente, Deus é sábio, Deus é justo. Para que Deus fez isso? Para, através dessas manifestações todas, através desse povo, o povo, as nações reconhecessem quem é Deus. Agora, nesse contexto do livro de Apocalipse, eu queria dizer para vocês o seguinte: Israel tem a oportunidade, como nação, de ouvir a mensagem de Cristo. Vários textos falam que um remanescente de Israel, nesse contexto, é salvo. Mais ou menos, se a gente pudesse definir alguma coisa, fala em termos de um texto de Zacarias, fala em termos de um sexto. Por que um sexto? Porque o restante morre. A época da tribulação não é um período fácil para Israel. Por que todo mundo quer pegar judeu? Por que holocausto? Por que rejeição a esse povo? Quem está por trás disso? Com certeza o diabo. Não quer. Sabe por quê? Manifestação de Deus, povo de Deus. O diabo não tem interesse que você e eu vamos bem, a nossa família vá bem. Ele não tem interesse nisso, não, gente. Se você quer levar a sério. Agora, se você e eu queremos levar relaxadamente, ele dá à vontade. Não, Carlos, não precisa levar muito a sério seu compromisso com Deus, não. Gente, se você é cristão, comprometido com o Senhor, a vida não necessariamente será fácil para você. Você vai ter momentos onde o Senhor vai querer que você exercite absolutamente só confiança nele. Você não entende. Você pode dizer igual a Hebreus 11. Pela fé entendemos. Senhor, eu não entendo nada, mas eu confio. É o tratamento de Deus conosco. É uma relação conosco. Uma relação particular. Semana que vem, falando do Espírito Santo. Gente,
A promessa aqui é de um Espírito Santo nosso, habitando em nós, particular. Israel não tinha isto, judeu não tinha isto. A igreja tem. A igreja tem. E vai chegar o dia, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo se retira de atuar. E ele leva a igreja, corpo de Cristo, com ele. Tessalonicenses mostra. Por isso, então, irmãos, tem essas diferenças. Lá em Apocalipse fala de 144 mil. Você já leu lá isso? Quem são esses 144 mil? Os testemunhos de Jeová falam que são eles. 144 mil. Gente, lá diz 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Por que isto? Por que falar de tribo de Israel? E menciona as tribos. E quem são esses? Servos de Deus usados neste período da tribulação para a transmissão do Evangelho. Serão servos especiais. Por que Deus... Gente, eu não questiono por que Deus vai fazer assim. Deus falou, eu estou trabalhando com esse povo, esse é meu povo. 144 mil que aparece lá no capítulo 7, capítulo 14. Fala ainda de duas testemunhas especiais lá, no capítulo 11. Dois que vão aparecer assim, meio que da noite para o dia, nesse período de 7 anos. Aparecem para, vamos dizer assim, vamos resumir, pregar. Depois de um período, o anticristo vem, tira a vida deles. Ali, Jerusalém está. Ali onde está o templo. E diz que depois de 3 dias e meio, olha, ninguém foi enterrar os dois. E tem uma descrição dos dois ali, do que vão fazer. Só não diz nome. Eles ressuscitam. 3 dias e meio. Sobem. Na presença de todos. Ah, gente, um alvoroço todo acontece. Por isso acontecer. 2 testemunhas especiais. E a descrição dos dois tem muito a ver, mas não estou dizendo o que é, que são, com Moisés e Elias. Porque eles vão fazer o que Moisés fez e o que Elias fez. Quem são os dois que estavam no Monte da Transfiguração com Jesus? Elias não morreu. Foi levado, carruagem. Né? E Moisés? Deus o enterrou e Judas fala assim, a respeito do diabo. O diabo não gostou de algo que Deus fez com o corpo de Moisés. O que fez? Alguns falam assim, não, acho que talvez o diabo estava querendo que o povo fizesse idolatria de Moisés. O texto bíblico não fala. Eu só estou citando aqui, irmãos, pela descrição ali de Apocalipse 11, a possibilidade de ser eles. Agora, isso é importante? Não necessariamente. É importante se o texto não é taxativo, então não vamos ficar fazendo o texto ser taxativo só porque eu penso assim. Eu posso colocar como uma opinião pessoal, mas não doutrina pessoal. Não, teologia Carlos Martins, não. Tá? Os cuidados que nós temos que ter sempre com o texto bíblico. Mas também Apocalipse, gente, vai falar, aqui é importante, de 2 pessoas especiais para esse período, que ali até fala assim, bestas, em algumas traduções, que fala do anticristo e o falso profeta. Anticristo veio para querer tomar sempre o lugar de Cristo. Eu sou o Cristo. E falso profeta, tomando já essas 2 palavras, o anticristo cuidando da parte política do mundo, governo. Falso profeta é o secretário do anticristo,
cuidando da parte religiosa do mundo. Para quê? Fazer com que eles vão dizer para o mundo o seguinte, ó, está aqui o Messias, eu sou o Messias. E é nesse contexto que o anticristo, é no contexto que as nações vão se unir para ir contra Israel. Lá no Vale de Josafá, chamada como em Apocalipse aparece no Armagedon, um momento crucial, querendo mais uma vez a destruição, esse povo que desce do norte, como diz o texto bíblico, Ezequiel, para atacar essa nação. Gente, mais uma vez Deus vai se manifestar, mostrando a diferença que ele faz com o seu povo. Tá? O anticristo, em tudo aquilo que é a proposta dele, é se colocar no lugar de Jesus. Eu sou a solução. Ele vai fazer milagres. O texto ali até diz que ele, em dado momento, assim, quase morre. Quase. Mas aí é como se ele se autocura. E essa união política religiosa. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje na Europa? Tem uma profecia de Daniel, mostrando lá da estátua, esse momento europeu de unidade. Daniel capítulo 2, os pés da estátua final ali. Gente, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, aparece a figura também ali do anticristo como esse governador, esse político. Sempre no desejo das nações, irmãos, voltando para Jerusalém, para justamente tirar o quê? Tirar o foco de Jerusalém como a cidade do grande Deus, a cidade querida, a cidade onde o Messias deu a sua vida por nós, irmãos. O diabo não gosta disto. Em todo tempo vai lutar para tirar qualquer ilustração, qualquer referência que possa ser de testemunho do que Deus faz, do plano de Deus. A tentativa dele, isso daí. Esse reino milenar, irmãos, é esse tempo onde então tem sido prometido para Israel. E o texto bíblico lá de Apocalipse 20 fala que quando Jesus vem, Satanás é preso. Satanás é preso. E vai ficar preso por esse período. Não me falem que Satanás está preso hoje, porque tem uma linha de pensamento teológico que fala que hoje o diabo está preso. Nós já estamos vivendo aquele período. Gente, se o diabo está preso, né? A situação fica pior para nós, porque aí não é nem nada o diabo, somos tudo nós que fazemos. Tudo de errado está conosco mesmo. Gente, aí passa esse período, diabo preso. No final, Apocalipse 20 ainda mostra que o diabo é solto. Depois desse período. Jesus está aqui. Você veio reinar com o Senhor. Será instrumento do Senhor. Não sabemos todas as informações. Não precisamos ficar especulando tudo. Mas lembra aquele galardão que você ganhou no tribunal? Responsabilidade que você vai ter para ajudar Jesus no reino dele. Instrumento no reino dele, nesse reino. Aí o diabo é solto. E ele vai reunir, diz o texto, irmãos, as nações para ir de novo contra Jerusalém e o seu ungido. Por que Jerusalém? Por que ungido? Porque Jesus está lá. Imagine, gente, 1000 anos, as pessoas vendo Jesus aqui, a vida continua, as pessoas vendo Jesus aqui, com tudo que ele faz, quem ele é, chega no final, o texto diz assim que o diabo vai arrebanhar como a areia do mar, pessoas, para ir contra. Gente, as pessoas vendo, com a presença física de Jesus,
A mesma coisa que nos evangelhos. As pessoas veem, mas o crer, de fato, não é verdadeiro. O diabo vai arrebanhar para ir contra. E definitivamente, agora, lançado no lago do fogo, recebe o juízo. E aí entra, irmãos, lá Apocalipse, a chamada eternidade. Né? Gente, as pessoas não querem a Cristo porque não querem. O testemunho está aí. Você está aí na sua família. Se tem gente que não quer, você é testemunho lá. É um exemplo do que Deus está fazendo na sua vida e através de você, com família, vizinho, no contexto onde você está. Instrumento. As pessoas não querem. Preferem não crer. Ah, mas se eu ver Deus fazer isso. Gente, isso é ver. Isso não é fé. Fé eu não vejo. Apenas creio. Deus está conosco? Deus está aqui? Eu não preciso que Jesus esteja sentado aqui. Ele está dizendo que Ele está aqui conosco. O Espírito Santo, Ele está dizendo que habita em nós. Então eu creio. Ele vai estar conosco? Ele vai orientar a nossa vida? Você pega o Salmo 23, gente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me colocar diante de pastos verdes, águas tranquilas, vai transformar. Ele vai nos guiar, irmãos, por caminhos de justiça, porque Ele é fiel com Ele mesmo. Ele não guia você e eu, porque você e eu somos bonzinhos. Mas porque Ele é fiel a Ele mesmo. E ainda que ande pelo vale difícil, Ele disse, e nós vamos ter vales difíceis, Ele disse, eu estou com você, e não abro mão. Se tiver inimigo, eu vou te dar vitórias também. Agora, vamos ter inimigos. Mas ele termina o salmo dizendo, certamente, a minha fidelidade e bondade vai estar com você sempre. Sempre. Mas para a fidelidade dele, e a bondade dele se cumprir em nós, gente, a gente tem que passar situações para experimentarmos quanto Deus foi fiel. Se não tiver dificuldades, vai experimentar a fidelidade dele como? A bondade dele como? A graça dele como? Agora, a gente está pulando fora de tudo quanto é tipo de dificuldade. Fala a verdade. Nós oramos, Senhor, livra disso, Senhor, vai lá, faz aqui isso, tal. E o Senhor diz, a minha graça é o que eu tenho para você. É o suficiente. E é assim, gente, que nós vamos viver. Então, olhando para esse contexto todo aqui, irmãos, de Joel, eu queria reafirmar aqui 3 coisas. Deus é o Senhor soberano da história. Gente, Deus não está dormindo, não. Deus não está olhando os políticos aí, fazendo... Deus, Ele está. Ele sabe conduzir tudo. E agora você e eu entramos nisto. Ele sabe conduzir você e eu, fazer da nossa vida a história dele. Nós somos parte, gente, do projeto de Deus. Importante isso para nós. Outro pensamento importante. Deus revela sempre seu juízo e a sua graça. Não vamos reclamar quando Deus nos colocar no colo dele e passar a varinha. Ele está querendo usar a maior graça na nossa vida. Ele faz isto. Vamos deixá-lo fazer isso. Em último lugar, pensamento aqui. Gente, Deus nos salvou para nos usar. A sua história, gente, não é comum. Você foi salvo, o Senhor foi, pegou você, e Ele quer usar você como instrumento dEle, hoje, amanhã, sempre. De vez em quando Ele vai fazer umas mudanças, viu? Ele vai mandar pandemia. Aí todo mundo fica em casa. Aí todo mundo, né, fica com emprego, né, as situações que passamos e tudo mais. Gente, é parte da história. Você vai ver na Bíblia, tem épocas de seca, tem épocas de dificuldade, tem tudo os autores bíblicos falando, Senhor, até quando? Senhor, e aí? Senhor, olha, eu não concordo. Como nós fazemos? E assim, vamos almoçar?
Com a bênção do Senhor, né? Ele vai conosco, gente. Por favor, vamos lembrar. Não estamos sozinhos nunca. Nunca. É o amor dele para conosco. É compromisso. Ele falou para Israel o que ia fazer. Ele se compromete conosco. Ele não tem as formas usuais de nós, às vezes, resolvermos as coisas. Ele tem as formas dele, os milagres dele. A hora que você chega, a hora que eu chego, eu falo assim, Deus, só o Senhor agora. Ele fala, agora gostei de ouvir isso. Agora é que eu entro, agora é minha vez. Deus, só um milagre. Ele fala, isso daí eu sou especialista, então eu sei mudar. Quem é o cardiologista espiritual? O melhor. É ele. É o Espírito Santo. Não somos nós. Não somos nós. E assim, vamos ver bem o dia de hoje. Eu quero encerrar orando. Nosso Pai, como é gostoso poder chamá-lo de Pai. Tu és Deus, Tu és Senhor. Mas o Senhor abriu para nós esse privilégio de chamá-lo, como diz lá em até Romanos, o apóstolo Paulo diz, papai. Alguém muito querido. O Senhor veio e enviou o seu filho, que o Senhor disse, filho amado. E cada um aqui também, Senhor, tem recebido do Senhor isto. Filhos amados. Amados de tal maneira que o mais difícil que o Senhor poderia ter feito, o Senhor fez enviando seu filho, para que a morte não fosse mais um problema, uma expectativa ruim, mas olharmos não para isto, não para a dor, para o sofrimento, mas olharmos para a vida eterna. Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui conosco. E agora nós vamos, Senhor, sair, vamos para os nossos lares. Obrigado, porque o Senhor está conosco. Promessa do Senhor, não é promessa nossa. Que bom, Senhor, obrigado por isto. Continue a orientar, Senhor, a todos nós, para vivermos para o Teu louvor e glória. Senhor, eu estou orando no nome de Jesus. Amém, Senhor.